Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Vera no áudio e no vídeo. Tudo bem, Vera? Tudo. Bom, o assunto é o seguinte, é aquela decisão, duas decisões do ministro Nunes Marques, decisões fidelíssimas ao bolsonarismo, livrou 2 deputados da cassação e da inelegibilidade, e concedendo uma liminar, decisão pessoal, passando por cima do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Coisa rara. E a questão agora, Vera, como é que fica? Pois é, Sardenberg. Hoje o ministro Alexandre de Moraes, futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez uma menção indireta a esse assunto ao falar num congresso da Justiça Eleitoral no Paraná. Ele disse que houve um obstáculo ao entendimento segundo o qual não se pode propagar fake news nas eleições, porque quem fizer isso vai ter o seu registro de candidatura cassado, e disse que esse obstáculo será rapidamente removido, dando a entender que a decisão, a liminar, decisão monocrática, portanto, seria revista e que o plenário do Supremo iria rever. Eu estou desde ontem conversando com fontes a respeito das alternativas que existem para que essa liminar seja cassada eventualmente. Existem algumas, não existe uma mais segura que outras e nenhuma que seja garantida. Pode haver uma série de recursos no próprio Supremo que levem o assunto ou à turma, ou ao plenário, ou a uma revisão da liminar por parte do presidente, ministro Luiz Fux. Vou começar por essa última, porque ela é a mais difícil de se imaginar. Que uma questão de ordem de algum outro ministro do Supremo, ou mesmo um recurso do Ministério Público, levasse a que o presidente Fux, também de forma monocrática, cassasse a liminar do Nunes Marques. As fontes com as quais eu falei não acreditam nessa hipótese, não é do feitio do Fux agir dessa maneira. Ele mesmo foi alvo disso quando era ministro e o Dias Toffoli era presidente do Supremo, cassou uma liminar dele, cassou uma liminar do Marco Aurélio, ele não gostou na época, reclamou, achou que aquilo não era devido. Então tem outras possibilidades. Se alguém pressionar o Fux, ele pode levar ao plenário. E aí como seria feita essa possibilidade de levar ao plenário para reavaliar? Com base num entendimento interno que existe no Supremo de que um ministro, de forma monocrática, não pode cassar uma decisão do plenário de uma outra Corte Superior. Essa decisão que cassou o deputado Fernando Francischini, deputado estadual do Paraná, foi uma decisão com 7 votos no plenário do TSE, que é um tribunal superior tanto quanto o Supremo. Então, um ministro do Supremo, de forma monocrática, não teria autoridade para cassar uma decisão do pleno de outra corte e de matéria específica, que é matéria eleitoral. Então, um recurso com essa argumentação pode levar o assunto ao plenário. Se chegar ao plenário, certamente o ministro Cássio Nunes Marques vai ficar vencido. Ele não vai ter essa sua liminar Esse era o ponto que eu ia lhe confirmada. perguntar. Esse era o ponto que eu ia lhe perguntar, porque no Tribunal Superior Eleitoral tem 3 ministros do Supremo que votaram pela cassação. Então, já se for para o plenário do Supremo, já é 3 votos pela cassação, e pela suspensão da liminar do ministro Cássio. Na sua avaliação, se for para plenário, cai a decisão do Nunes Cai Marques? por 9-2 ou talvez até por 10-1, Sardenberg. Por quê? E por que eu estou me concentrando nesse caso, apesar de você ter dito muito corretamente que ele deu 2 decisões, Porque a outra ele cassou a condenação de um deputado do PL, mesmo partido do presidente Bolsonaro, mas é que esse caso do Francischini está sendo usado pela Justiça Eleitoral como o caso jurisprudencial paradigmático para punir fake news
nessa eleição. Então, esta condenação, que é uma condenação final da parte do plenário do TSE, portanto, uma jurisprudência firmada no próprio TSE, tem sido usada por eles como uma arma contra a fake news. Nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes tinha dito que o Tribunal Superior Eleitoral tem uma jurisprudência sobre esse caso e que qualquer um que propagar fake news, principalmente sobre as urnas, porque foi esse o motivo da cassação, ele propagou fake news sobre a segurança das urnas, que qualquer um que fizer isso terá seu registro cassado. O Alexandre de Moraes disse isso na quarta-feira e o Nunes Marques revogou a cassação na quinta. Quer dizer, esse é o tamanho do caso, né? O Nunes Marques está cancelando ou tentando cancelar uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral que caça quem divulga fake news. Exatamente, Sardenberg. E aí, então, é por isso que é muito importante esse caso. Esse caso é um caso que os ministros do TSE têm muito apego a ele, porque eles acham que vai ser uma arma importante contra essa difusão de fake news sobre o sistema eleitoral. Então, eles vão fazer toda a pressão possível sobre o ministro Fux, essa trinca, né? O ministro Fachin, o ministro Alexandre de Moraes e a ministra Carmen, que são integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Eles vão fazer uma pressão muito grande sobre o ministro Fux para que isso vá ao plenário. E vão contar claramente com o Barroso, que é ex-presidente do TSE e era o presidente na época em que essa decisão foi tomada. Então, esse quarteto é o que vai fazer o background político aí para levar esse caso ao plenário. Eu falei com um advogado, um dos mais experientes advogados de eleitoral do Brasil, mais cedo, e o que ele disse é o seguinte, que como o autor da ação é o Ministério Público, o Procurador-Geral da República ou algum Procurador da República teria que tomar a iniciativa do recurso. Mas eu também já ouvi de outros ministros que pode haver uma questão de ordem de um ministro, portanto, uma outra forma nesse assunto ir ao plenário, e também a manifestação de algum partido político entrando com um recurso. Então, são algumas formas de se recorrer dessa decisão. E você acha que isso vai, para concluir, Vera, você acha que isso vai andar rápido? O Alexandre de Moraes falou um obstáculo que será removido brevemente, foi o que ele usou, que logo será superado, foi essa a frase dele. Então, essa pressão vai ser forte e vai ser para que seja imediato. Você veja o vaso comunicante que existe, né? Alexandre de Moraes fala do assunto na quarta, o Cássio caça na quinta e o Bolsonaro louva essa decisão na live da própria quinta-feira. Então, é uma coisa muito evidente que houve aí um interesse do presidente nesse assunto e a pressão dos ministros vai ser grande também. A gente não pode saber como vai se comportar o Ministério Público, porque a gente tem visto a demora na ação do Augusto Aras em muitos desses casos, inclusive omissão em muitos casos, mas caso haja uma questão de ordem de um dos ministros, portanto não precise de um recurso do Ministério Público, a coisa deverá andar de forma bastante célere. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até a semana. Até a semana, um ótimo fim de semana para vocês, com temperança. Temperança por quê? Tô de folga, Vera. É bom. Você sem temperança, vai ser pé na jaca, então? Tá bom, vamos de pé na jaca. Cassinha tá de folga, pé na jaca. Eu também, então pé na jaca. Meus filhos viajaram, tô com esse vale fim de semana, então pé na jaca, pessoal. Vai isso, mudei. Até mais, Vera. Revi meu voto, tchau. Voto revista.